Olá pessoal, hoje aqui no nosso Amigo Office, nesse segmento aqui do nosso canal Edmilson Amigo Office no YouTube, eu tenho a presença do Fernando Bernardes, médico, psiquiatra, e a conversa é dependência química, o que torna a pessoa dependente, quais são os fatores. Nós vamos conversar de forma aprofundada sobre essa questão. Já está começando, fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos começando agora o podcast. Eu peço que você dedicar aí o like, interaja, se inscreva no meu canal, né? Siga aqui o canal do Correio da Manhã. O papo vai ser bom mesmo. Dependência química, como se torna dependente químico? Essa é uma característica, né? Tem gente que vai lá tomar uma bebida de uma forma isolada, até fuma um cigarro, e a gente não sabe quais são as pessoas que acabam indo para um caminho da dependência do vício. Eu queria falar um pouco sobre isso com você. Primeiro, Fernando, me fala um pouquinho da tua formação psiquiátrica. Bom dia, Edmilson, muito obrigado aqui pela participação, é um prazer estar aqui no seu programa. Eu sou médico formado pela UERJ em 1986, depois fiz a minha residência em psiquiatria como especialista em 88. Terminei em 88 e são 35 anos já de prática psiquiátrica. Atualmente eu estou terminando uma pós-graduação em dependência química, o que está me dando muita consistência, enfim... É um problema sério, né, hoje, dependência química, né? Seríssimo e crescente, né? Com muitas drogas novas chegando, e hoje as drogas sintéticas são as mais... o que faz com que a dependência química cresça, né? Sim. É um mercado infelizmente crescente, muito né? lucrativo, é uma especialidade crescente, né? Daí o número de clínicas. Parece que em São Paulo são 750 clínicas. É o tipo todas funcionantes, todas lotadas, todas... Caramba. É um problema endêmico já hoje. Com certeza. É uma endemia de usuários de droga. Porque você vê coisas que você não via no passado. Isso é fruto dessas novas drogas. Porque você vê, por exemplo, droga, maconha ou cocaína já existe há décadas, mas esse zumbi humano que você vê nas Cracolândias, por exemplo, é algo de algumas poucas décadas para cá, né? Falando especificamente de Cracolândia, os pacientes usam porque o efeito do crack ele é 10 vezes superior ao do efeito da cocaína, mas é muito mais rápido. E o crack é muito barato, uma pedra de crack custa R$10. Então, para você fumar um monte, enfim, gasta dinheiro, mas não é uma droga sofisticadíssima que você vai ter que pagar muito caro por ela. É uma dependência muito básica, uma dependência muito imediata. E por que algumas pessoas ficam dependentes e outras não? Porque eu conheço pessoas que fumaram, às vezes fumam um cigarro a cada semana, ou tomam um drinkzinho aqui ou acolá, e esse é um dos pilares da medicina do estilo de vida, não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Mas tem algumas pessoas que, infelizmente, adoecem e se tornam dependentes. Tem característica genética? Tem uma predisposição, né? Genética ou familiar, né? Assim, de pai para filho, né? Genética mesmo, vem no gene, né? E o AA define muito bem isso, como é uma definição do Bill e Bob, que foram os fundadores do AA. Como se você tivesse uma alergia, né? Você tem alergia a camarão, então você não pode comer um molho que tenha tido camarão, que você já vai ficar todo empolado, né? E a dependência química funciona mais ou menos dessa forma. Sentir o cheiro do problema. Você tem aquele estímulo, né, pela bebida, por exemplo, e aí você gera uma compulsão e é aquela coisa, você pensa que vai parar só no final da ingestão da bebida, mas não, você tem que evitar o primeiro gole, né, porque o alcoólico não tem limite, né, ele vai até o fim,
né? E com as outras drogas, mais ou menos a mesma coisa, porque tem os que dão uma cheiradinha de cocaína no sábado ou numa balada e não ficam dependentes químicos. Mas é muito arriscado, né? A questão de você saber quem tem ou não predisposição. Então, você falou, primeiro, a questão, existe uma predisposição familiar. Então, se na família tem dependente, por exemplo, quem tem dependência a álcool numa família, esse sujeito que está nessa família teria maior risco de dependência para outras drogas, ou essa dependência é daquela droga, droga dependente, a álcool, ou cocaína, ou crack, ou essa dependência química, ela é uma dependência de amplo espectro. Tem uma coisa que se fala, né, que eu acho que resume bem a sua pergunta, é a droga de eleição. Sim. Né? Tem pessoas que usam cocaína, até crack, e tem também, hoje em dia se fala muito vejo muito na clínica, o Zyrê. O Zyrê é uma maconha, como se fosse um baseado, mas é misturado com crack ralado. Então você fuma maconha e fuma crack ao mesmo tempo. Então isso faz render, né? Entendi. Porque são drogas baratas, né? E então, quer dizer, tem muito dependente de cocaína ou de crack e tal, que não bebe. Não bebe. Não, a pergunta é assim, se numa família tem, digamos, uma pessoa que já tem, que é alcoolismo, está lá dependente do álcool. Nessa família, o filho desse sujeito, por exemplo, a tendência dele seria só para o álcool ou ele poderia ter dependência para outras drogas? Uma família de dependentes, a dependência pode ser para outras drogas ou só para aquela droga? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Isso é muito relativo, né? Existe a possibilidade de você começar usando álcool e é muito comum a gente ver pacientes alcoolistas que tomam um chope e já vão procurar cocaína. Ah, entendi. Né? Então daí a importância do AA entrar primeiro, Alcoólicos Anônimos, né? No tratamento dessa prevenção do primeiro gole, para que não haja a evolução para a busca de outras drogas mais potentes. Entendi. Nesse caso, a questão você fala assim, o título da nossa live, do nosso bate-papo aqui é Como se tornar dependente. Por que isso ocorre? Como é que isso ocorre? É multifatorial, Edmilson. A causa básica é assim, a dificuldade de lidar com frustração, com problema. Esse problema pode ser já na juventude, na adolescência, com dificuldade de lidar com conflitos familiares. Né? E depois, o que gera as recaídas... vamos falar primeiro do início de uma dependência química. Essa dificuldade de lidar com frustração, principalmente com conflitos familiares. Quando se falar em família, isso daí vai ficar muito mais claro, mais palpável, né, de se entender. E você tem também o exemplo, né? Muitas vezes o irmão mais velho usa já cocaína, usa maconha, e aí vai por curiosidade, acaba entrando na dependência ou no uso abusivo. E tem também a influência de amigos. Geralmente essa coisa está misturada, né? Sim. Porque o irmão já tem uma turma que usa da droga e tal, facilitador e tal. E infelizmente também a gente vê histórias, né? Eu tenho perguntado muito para os pacientes na minha anamnese isso, né? Como eles se tornaram dependentes. Né? Interessante. Então, aquela coisa, começou a fumar maconha, geralmente aos 13 anos, e passou a traficar. Para poder financiar. Para poder financiar a sua maconha. E nessa, dá uma experimentada na cocaína. Aí já se perdeu. Considerando que, assim, a gente nem pode falar muito de droga, que o mundo está hoje, né? As pessoas usam, mas você não pode falar para censura pesada. Mas eu acho, né, eu não tenho a experiência que você tem, mas a maconha ou a cannabis deveria ser retirado desse rol, desse lugar comum do crack, do MD, das drogas sintéticas, da heroína, da cocaína.
do próprio álcool, que são drogas mais pesadas e que tornam dependência química e psíquica. Você não acha que a maconha deveria sair desse lugar comum das drogas? Olha, isso é uma grande discussão em congresso e tem mesas Congresso e debates. médico ou congresso Congresso em Brasília? Tem em Brasília também, né? E, assim, você é contra ou a favor da legalização da maconha. Só que a maconha também, ela gera transtornos psíquicos, como alucinação, Sim. delírio, viagem e tal. Assim, quanto mais você usa, mais sujeito você está. E poderia ser muito prejudicial para mais jovens, né? Que eu já vi sobre isso também. Sim, com certeza. E altas viagens, e muitas vezes leva também a pânico ou desencadeia outros transtornos que ficariam latentes, como um transtorno afetivo, uma depressão grave, um transtorno bipolar, outras patologias. Então você acha que ao invés de tirar a maconha desse rol, era puxar o álcool para esse rol aqui? Mais ou menos isso. O álcool não dá onde deveria estar. Bota o álcool como droga também, né? Tudo bem que é uma droga lícita, porque você compra num bar, num restaurante, mas deveria ter um cuidado parecido com o que você tem com outras drogas. Nos Estados Unidos você já não acha bebida em supermercado, né? Não sabia. Você tem as lojas que vendem bebida. Não sabia. Você vai procurar um vinho num supermercado grande, pelo menos, assim, da última vez que eu estive em Nova York, eu tive essa experiência de tentar comprar um vinho num supermercado grande, não tinha. Mas vende cerveja naquela rede de farmácias famosa dos Estados Unidos. Isso sim. Porque é droga, né? Drogas vende de farmácia, né? Pois é. É por aí. Então as pessoas se tornam porque tem uma predisposição, porque tem, às vezes, um problema familiar. Que outras características fazem com que essa pessoa se torne dependente químico de uma forma mais fácil, Fernando? Vamos falar da recaída, que também pode ser puxada para o início de uma dependência. Por exemplo, pessoas que recaem, a dificuldade de lidar com a frustração, dificuldade de lidar com o conflito. Sim. Então, a gente tem a recaída, mas isso também pode ser usado para o início do uso, assim, aquela necessidade de alienação. Dá um tempo. Geralmente para ter um barato para fugir da realidade, que a realidade é nua e crua, cruel, né? Então, essa daí seria uma outra causa. Eu vejo muitos pacientes que recaem na clínica por conta disso. Porque eu não consegui resolver o meu processo, porque eu briguei com a minha mãe, porque a minha vida está horrível, porque eu perdi bens e coisas valiosas. Mas né? é uma enfermidade, é doença mesmo, doença, né, Fernando? Não é sem vergonhice, tem que ser tratado com dignidade. Assim, né? Eu acho que desde do DSM-1, se não me engano, que já foi incluído. Traduz aí o que é DSM-1. As doenças mentais, né? O guia, né? Tipo CID, né? Mais ou menos o CID, mas o DSM é mais completo. Você acha que a pandemia que nós atravessamos recentemente, nós estamos gravando esse vídeo em meados de abril de 2024, portanto, a pandemia tem pouco tempo. Essas coisas que nós vimos na TV, as pessoas assustadas, contribuiu para o aumento do uso de drogas lícitas ou não, Fernando? Com certeza, muito comum o álcool, né? E as pessoas também pararam de sair de casa, pararam de ir para a academia, pararam de se exercitar, e você vê a obesidade crescente, porque aquela compulsão alimentar para também tapar esse problema, né? Porque foi uma prisão domiciliar, né? Então, aumentou sim, tanto é que se fala nos riscos cardiovasculares, por conta da obesidade, obesidade visceral abdominal e tal, por conta do excesso de compulsão, né? Pela compulsão exagerada alimentar, né? Então, com certeza, quem já tem uma tendência a usar,
Não digo para você que alguém vá se tornar um dependente de cocaína na pandemia se nunca usou antes. Mas se já usou, vai com certeza continuar usando. Quem está vendo a gente aqui, né? É natural que alguém tome um porre alguma vez na vida, ao longo da vida. Mas como é que a pessoa que está me assistindo nesse momento, como é que essa pessoa pode ficar ligada quanto àquele familiar, filho ou um parente próximo que está com características de que está dependendo, que se tornou um dependente químico? Por exemplo, como é que você tira o cara da situação de um cara que bebe socialmente, para dizer, ele não está bem, ele é um dependente de álcool mesmo? Quando é que ocorre esse divisor de águas? Quando é que eu percebo isso? Quando é que o leigo percebe isso? Pelo abuso, né? Assim, os familiares já percebem, né, que está havendo um excesso de consumo. Isso leva em consideração a frequência ou quantidade, por exemplo. Se ele toma um porre a cada 6 meses, ele é considerado um dependente químico? Não, nesse ponto eu acho que não é, não. Então junta a questão Não dá para se considerar um dependente químico. Assim, o que tem é o bebedor de fim de semana, ou quem fume no fim de semana. Trabalha a semana inteira, chega no fim de semana, se entope de cocaína, de álcool. Isso é dependente. Isso é uma forma de dependência. Não é porque beba ou consuma droga todo dia, mas é a quantidade. Seria aquele cara que não consegue parar, por exemplo. É diferente uma pessoa... eu tomo sim, eu tomei uma cerveja, estava calor danado, já tomei um chopp, fui para casa na quarta-feira, digamos. Ou aquela pessoa que se tomou um chopp, ele vai até o 12º, ele não para. Né? Esse que não controla. Então, a questão da quantidade, frequência e comportamento. Aquele cara, por exemplo, que abre mão de fazer determinadas coisas para ficar bebendo. Com certeza. E tudo é motivo para ele beber. Tudo é motivo então, para ele beber. Se você tem essa pessoa na sua casa, encaminha, sugere que ele vá até o AA, né, que é o Alcoólatras Anônimos. Cada município, vários municípios do Brasil têm um ponto de atendimento. Tem os aplicativos do AA, né? Tem do NA também, mostrando todas as salas do estado. Olha, então, você sabe qual é esse aplicativo? Eu vou pedir depois para o Cazuza colocar aqui embaixo esse aplicativo. Não é que ele for fazer a edição desse nosso bate-papo, ele vai colocar aqui embaixo o contato do AA para que as pessoas possam acessar. RJ. É isso aí. Gente, a gente está acabando esse bloco, vamos para outro bloco. E espero que vocês estejam gostando. Dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo, porque é importante. A gente está falando de um problema sério de saúde pública, que é um problema endêmico, que é a dependência de droga, tá bom? Fica aqui, fique bem, fique com a gente.